Boa noite, hoje a gente está aqui no mais um podcast do Único e hoje nós vamos entrevistar o Dr. Danilo Brito Silveira, que é coloproctologista e trabalha no hospital do CCD. O que te fez escolher essa área dentro da medicina? O que me fez escolher, eu gostava de cirurgia geral. E o meu chefe, à época, me orientou que eu deveria fazer algo que me agregasse um consultório, que me agregasse uma parte diagnóstica, não só fazer a parte operatória. E aí ele sugeriu que eu fizesse coloproctologia, que é a parte da medicina que cuida da parte do intestino, né, das doenças do ânus, as cirurgias maiores que seria câncer de cólon e de reto. E achei super interessante e logo de cara me apaixonei pelo tema. E você, desde que entrou no curso, sempre quis fazer essa área? Não. Ou qual área você queria fazer Quando antes? eu entrei na faculdade de medicina, a minha intenção inicialmente era voltar para o interior da Bahia. Então, para voltar para o interior, eu tinha que fazer uma especialidade que pudesse abranger muitas coisas. Certo. Então, desde sempre eu pensei em cirurgia geral. Porque a gente ia ter pouco recurso, várias intervenções, pequenos procedimentos cirúrgicos. Você pode desempenhar, até mesmo com anestesia local ou com o suporte de você, mais um médico anestesista. Então eu tinha na minha cabeça que cirurgia geral era realmente a área que eu deveria fazer. Eu poderia fazer tanto a parte de clínica quanto a parte de intervenção cirúrgica. Mas a coloproctologia foi a orientação do meu chefe à época. Certo. E agora vamos contar um pouco da sua história lá no início. O que te fez querer medicina desde o início, assim? Quando você decidiu? Não, eu saí de casa com 14 anos de idade para estudar, porque à época lá na minha cidade não tinha um segundo grau tão forte. Certo. Então, desde o primeiro ano do ensino médio, eu já fui para uma cidade de Minas, né, Montes Claros. E à época eu gostava de computador. Né? A gente está falando dos anos 90. Então eu queria fazer alguma coisa de informática, alguma coisa nessa área. Eu gostava muito de matemática, então era fazer engenharia, fazer alguma coisa nessa área. Certo. Mas lá em Montes Claros, que tem hoje uma universidade pública estadual muito boa, né, que é a Unimontes, o curso, vamos dizer assim, de maior visibilidade era medicina. Certo. Então acabava que os melhores alunos acabavam optando por medicina. Um ou outro que queria engenharia acabava fazendo fora, porque não tinha tradição. Claro. As duas escolas mais tradicionais lá eram medicina, depois o direito. E quando eu estava no segundo ano colegial, eu visitei a faculdade. Foi a primeira vez, por exemplo, que eu vi vamos dizer assim, um departamento de anatomia, né, onde a gente vê o cadáver. Né? E quando a gente está, sei lá, logo no segundo grau, a gente não tem ideia do que é um cadáver para estudar anatomia, os músculos, os ossos. Então, assim, isso já me deixou meio encantado. Mas só no terceiro ano colegial que eu decidi que ia fazer medicina, porque eu gostava de estudar, era bom aluno, e gostava muito de gente, gostava muito de conversar, e de fato, talvez a engenharia me deixaria um pouco distante das pessoas, seria mais números, os computadores, as máquinas. E aí no terceiro ano eu resolvi fazer medicina. Perfeito. E um curso tão concorrido assim, como é que era a sua rotina de estudos para alcançar esse objetivo? Aí você imagina que anos 90, a gente não tinha celular. Claro. Não tinha rede social. A gente não tinha nem internet. Lógico. Era muito rudimentar. Eu estou falando de final dos anos 80, começo dos anos 90. Né? Eu fiz segundo grau em 90, 91, 92. Então você imagina. Então a gente não tinha esse acesso. O computador era linguagem básica. Aí eu tinha que me organizar. Né? Então, por exemplo, eu fazia meus resumos. Eu tinha os módulos de estudo, mas eu fazia meus resumos. E no terceiro ano colegial, né, que seria o último ano, foi um período que, inclusive, como eu morava fora da casa dos meus pais, eu nem fui passar férias na minha cidade, Natal. Então, qual era a rotina? A aula começava às 7h30, acabava 12h30. Meio-dia e meia para casa, almoçava, sempre tirava um cochilinho depois do almoço. Lógico. Aí eu levantava, a cidade era quente, na maioria do período do ano, levantava ali próximo de 2 horas, o despertador tocava ali 10 para as 2, tomava um banho, às vezes gelado, às vezes meio morno, mas tomava um banho, e aí era bumbum na cadeira, começava às 14 horas, parava ali perto de 6 horas e tal, dava um descansozinho, se estava ali muito cansado, às vezes um dia de muito calor, tornava a tomar outro banho, jantava, geralmente cedo ali, às vezes 6h40, 7 horas a gente estava jantando. Voltava para os estudos. Como eu falei, não tinha internet. Então, uma hora que a gente parava, às vezes, era para assistir jornal.
Perfeito. Na época, a gente gostava muito de um repórter que hoje ele está aposentado da pela idade, chamava Boris Casoy. Ele era um repórter mais crítico, mas era hora de atualizar o que estava acontecendo no Brasil, no mundo. Uhum. E depois, de 8 e pouca, quando acabava o jornal, estudo até meia-noite. Perfeito. Entendeu? Então, estudo até meia-noite. Dormia ali por volta de meia-noite, mesma rotina. Acordava às 6h15, 6h20, que era relativamente próximo. Banho, escola, e aí a mesma rotina do dia seguinte. Chegava da escola, almoçava. E isso foi no terceiro ano ou você começou antes disso, Não, essa eu rotina? já estudava bem no primeiro e no segundo, mas essa rotina de estudar toda a tarde, ou seja, se a gente colocar aí, a gente começar às 14 e acabar às meia-noite, a gente está falando de 10 horas, com uma pausa aí de 1 hora mais ou menos. Então eram 9 horas de estudo todos os dias. Todos os dias. Óbvio que minhas provas, à época, eram nos sábados. Aí, às vezes, na sexta, isso se prolongava. Várias vezes a gente estudou até 1, 2 da manhã, quando tinha volume de matéria para isso. Entendi. Mas como o estudo era regular, às vezes não precisava. Às vezes a gente estudava mais até mais tarde, porque vinha alguns colegas pegar uma dica, trocar. Tinha o clássico de ir meia-noite lá na lanchonete comer um sandubão. Então a gente fazia isso, mas a rotina era praticamente 10 horas de estudo, 9 horas de estudo, todos os dias. Pô, muito bom. Com certeza te ajudou muito. 9 horas estudando é muita coisa. E quais foram as maiores dificuldades, assim, que você enfrentou na escola, talvez, ou na própria faculdade? Na escola, eu tinha que brigar para as disciplinas que eu não gostava tanto. Então, era classicamente, quem gosta de matemática, raramente gosta de português. Então, o que a gente fazia? Tentava compensar. Então, acabava que eu me dedicava com um curso extra de redação. Então, eu fazia a redação ali separado para poder tentar melhorar essa parte aí, essa do português. E óbvio, né? Para quem gosta de matemática e enxerga uma lógica, português é decoreba puro. Mas tinha que decorar, tinha que saber escrever, tinha que tentar fazer uma boa ortografia, entender de uma boa pontuação. Ler muito facilitava você ter boas ideias, mas você tinha que tentar organizar para poder escrever uma redação bem feita, coesa, que demonstrasse que você não só dominava o assunto, mas também sabia expressar o que você estava entendendo ali. Na faculdade, como eu já tinha a rotina de estudar assim, muito, não teve nenhuma dificuldade. Assim. A Faculdade de Medicina tem um volume gigante de informações. Como eu falei, a gente estava nos anos 90, nunca vou esquecer. Eu lembro talvez agora é meio inconcebível, mas se vocês entrarem na internet, vocês vão ver o que é internet de escada, né? Um barulhinho de um telefone, pim, pim, pim. A internet era extremamente lenta, mas eu já comecei, na época da faculdade, a ter acesso à internet. Então a gente conseguia, por exemplo, ver algumas informações de maneira, vamos chamar assim, instantânea, tipo uma publicação científica que saía publicado numa quinta-feira nos Estados Unidos, na Inglaterra, você conseguia ver no mesmo dia. Antes você tinha que esperar uns dias para ter acesso. Então a gente começou a ter essa ideia de que o mundo era relativamente pequeno, porque a velocidade de comunicação começou a ficar menor. Entendi. E, depois você terminou... Tem um detalhe que eu acho que é interessante falar, principalmente se você tiver colegas. Desde os anos 90, ou seja, eu estou falando que eu entrei na graduação lá em 94, a gente já tinha que as publicações em medicina, e acho que em todas as áreas, em engenharia, acho que qualquer área hoje, todas, elas acontecem em língua inglesa. Tá? Então esse é um detalhe interessante. E um dos poucos países do mundo que ensina medicina em língua pátria, ou seja, o Brasil ensina em português, é o Brasil. Vários outros países, o ensino médico, as publicações, as aulas, todas são em língua inglesa. Você vai na Alemanha, os slides de uma aula do estudante de medicina geralmente é em inglês. Perfeito. Então isso é interessante por quê? Porque eu não comprei durante a minha graduação, salvo talvez um livro de parasitologia, que tinha algumas nuances de doenças tropicais, que o Brasil tinha mais expressão, mas todos os demais livros, fisiologia, anatomia, clínica médica, todos eram em língua inglesa. Perfeito. E depois de fazer a faculdade, fazer a prova de residência, como é que foi atender o seu primeiro paciente? Como é que fui atender meu primeiro paciente? A minha lembrança de primeiro paciente ainda foi na graduação, né? Eu nunca vou esquecer. Meu primeiro paciente era um paciente típico de insuficiência hepática. Tanto que assim, olha como é interessante. Eu não sou hepatologista, ou seja, eu não trato fígado hoje. Eu faço muito pouco clínica médica, porque eu sou cirurgião,
Mas eu nunca vou esquecer os sinais que ele tinha, clássicos de insuficiência hepática, porque eu atendi e ele tinha basicamente todos os sinais. Então, ou seja, essa é a coisa interessante da medicina, porque quando você estuda bastante e você vai para a prática e atende um grande número de pacientes, você acaba consolidando e aquilo fica gravado lá na sua mente. Uhum. Então, ou seja, eu lembro tudo praticamente de insuficiência hepática porque o meu primeiro paciente que eu me recordo tinha insuficiência hepática. O que foi triste? Assim, ele tinha vamos chamar assim, um grau avançado de doença, então ele estava internado há muito tempo. E não sei se vocês têm ideia, mas assim, quando a gente está fazendo medicina, a gente roda por blocos. Então, eu ficava 2 meses rodando numa área, depois eu, por exemplo, clínica médica, que cuida das doenças clínicas ali, depois ia para pediatria. Legal. E esse paciente foi um paciente que me marcou, porque eu já não estava tendo mais contato com ele, mas lembrava, porque tinha colhido toda uma história clínica dele, e depois ele faleceu. Eu ainda estava, não lembro se eu estava rodando na cirurgia ou se eu estava rodando na pediatria. E os colegas que estavam rodando na clínica médica, que também cuidaram dele, falaram, o paciente seu fulano acabou falecendo e tudo. Então aí acaba que isso aí me marcou, me salvou, assim. Entendi. Ficou na minha memória. E agora que a gente falou depois do primeiro caso, qual que foi o caso mais marcante? Um caso mais difícil, mais complicado, que você recorda na memória? Foi muitos casos, assim. Você imagina, eu tenho 25 anos de formado. Certo. Durante vamos colocar aí, uns 15 anos da minha carreira, depois que eu me formei, sendo cirurgião, eu fiz muita emergência. Então, assim, são muitos casos, assim, você lembrar de pacientes jovens que vieram a falecer de um acidente, traumas, né, tiro, pacientes vítimas de ferimento por arma de fogo. Então, assim, não dá talvez para eu falar assim, aquele que me marcou, assim. O que mais talvez marca a gente, assim, são acidentes envolvendo crianças, né, porque, assim, a gente para pensar, pô, uma criança inocente, muito jovem, então marca, né, também. Tragédias, assim, quando você pega acidentes onde morreram 2, 3, 4 pessoas, sempre fica na nossa memória também. Então, assim, não dá para ver isso para mim enumerar, assim, esse foi o paciente que mais me marcou. Perfeito. Mas talvez vários episódios, mas muito mais ligados às urgências. Também tem aqueles desfechos, assim, daquela urgência, o paciente chega muito grave e você intervém, e você faz um procedimento cirúrgico, e você conduz o paciente de forma correta, e quando passa, sei lá, uma semana, o paciente está bem. Talvez, Lucas, né? Lucas. Tem um caso que me marcou interessantemente. Qual que foi? Eu estava próximo de graduar em medicina, então eu ainda não era médico, e eu fiz faculdade de medicina na Bahia, em Salvador. Na UFBA, né? Na UFBA, na Universidade Federal da Bahia. Perfeito. E eu recebi um paciente que ele tinha sofrido um acidente de arpão. De arpão? Ele estava com um arpão, né, que para pescar peixe ali, ele mergulhava com óculos, né, sem snorkel, só com óculos e com um arpão na mão. E ele soltava o arpão fixava no peixe ali, ou no polvo, ou na lagosta, o que ele tivesse ali pescando e puxava. Só que aí ele estava nadando e, não, assim, só para explicar para vocês, o arpão era vamos dizer assim, uma flecha, né, vamos colocar, e tinha uma borracha. E o que eles fazem? Eles seguram na ponta, estica a borracha e engancha aqui no cotovelo. Acho que eu já vi. Não sei se você já viu. Assim, bem rudimentar, pesca bem rudimentar. Só que ele nadando, ele fazendo o movimento, o arpão soltou. Entrou aqui, ó. Nossa. E ele chegou com o arpão enfiado aqui. Ele não conseguia falar, porque o arpão passou por dentro da boca dele, e ele estava com a boca fora, porque o arpão estava aqui. Nossa. O que foi interessante? O arpão ficou dentro do cérebro. A gente fez uma tomografia, e aí? Não tem como você puxar o arpão de volta, né? Na ponta tem vamos dizer assim, um arco ali. Um ganchinho, né? E aí a gente teve que serrar o arpão. Então teve que chamar o pessoal do bombeiro para cortar o arpão no meio, abrimos a cabeça dele e tiramos o restante por cima. O que foi interessante? Foi muito rápido o atendimento, com uma emergência, e impressionantemente, 3 dias depois esse cara estava ótimo, sem nenhum problema neurológico, e perguntando que dia ele ia poder ir embora. Nenhuma sequela? Nenhuma sequela. Meu Deus. E na época, a gente está falando, como eu falei, não tinha ainda... Já começava a existir celular, mas não tinha celular com câmera como hoje, né? E a residente da cirurgia tirou a foto numa maquininha normal, que a gente revelava com filme. Tá vendo? E isso aí ficou meio marcado. Pô, e para finalizar então,
meus colegas que estão lá no Único querendo medicina, focando nisso para passar, um conselho que você deixaria para a própria faculdade mesmo, dentro do curso, o que você recomenda que eles façam? Eu acho o seguinte, a gente está num momento que temos muitas escolas médicas, uma abertura imensa de cursos de medicina. E, inevitavelmente, vários desses cursos têm baixíssima qualidade. Certo. A gente ainda não tem vamos dizer assim, um mecanismo, vamos colocar, nem da própria classe médica, né, do conselho lá de medicina, para poder fiscalizar, e o próprio Ministério da Educação talvez não seja tão rígido com isso. Mas eu acho que para o aluno que está pensando em fazer medicina, que é um curso difícil, um curso que exige muito de quem optar em fazer, apesar de ser talvez uma das carreiras mais belas, assim, pela complexidade, por lidar com pessoas, é escolher uma boa escola. Certo. E óbvio que as boas escolas, via de regra, uma grande parte dela ainda é pública, mas são escolas que geralmente têm a maior concorrência, né? Então vai demandar mais estudos. Mas fazer talvez um curso, só porque eu quero fazer medicina a qualquer custo, eu posso arcar com o custo de uma escola privada mais cara, mas se for uma escola que vai te dar uma formação ruim, você pode talvez não conseguir um espaço interessante hoje a nível de mercado, ou às vezes você vai ter que gastar muito tempo numa boa residência ou estudando para compensar uma deficiência de uma escola que te prejudicou na parte talvez mais importante, que foi a sua graduação. Entendi. Então, meu conselho a gente tem excelentes escolas médicas no Brasil, praticamente todas as capitais têm escolas de bom nível, todas as grandes cidades brasileiras têm escolas de bom nível. A gente tem instituições privadas de excelente nível, mas vai fazer medicina, escolha instituições que tenham realmente um bom respaldo. Acho que isso vai fazer toda a diferença na sua carreira, independente da área que você venha escolher fazer dentro da medicina. Perfeito. Bom, galera, por hoje é isso. Obrigado, Dr. Danilo, por apresentar aqui o nosso podcast. Obrigado.